Oi, pessoal do curso de Serviço Público da FRJ. Hoje vocês verão funções na ferramenta Excel 2007. Então vamos aprender como que faz para utilizar fórmula no Excel. Então tá aqui. Então a agenda de hoje vai ser fórmulas, funções, né, de soma, subtração, divisão, média, maior, menor e função C. Então vamos começar por divisão. Vou abrir uma tabela que já está criada aqui no Excel, uma tabelinha de funcionários e salário, né? O salário bruto de cada funcionário. Bom, reparem que quando eu clico em cima do nome do funcionário, ele seleciona, isso que está selecionado se chama célula. Então, ele seleciona a coluna e a linha. Reparem aqui que está diferente a cor, né? Então, toda vez que eu selecionar, ele vai mostrar a linha e a coluna selecionada. Então, essa célula se chama D6, que é a célula marcada. Então, eu vou fazer uma fórmula aqui na célula F6. Toda vez que eu for utilizar fórmula, eu tenho que utilizar sempre o sinal de igual. Se não colocar o igual, o sinal de igual, o Excel não identifica como fórmula. Então, vamos começar aqui. Eu vou dividir o salário bruto da funcionária Clara por 2. Então, eu pego aqui, coloco um igual, clico em cima da célula onde tem o salário dela e divido, coloco o sinal de divisão, divido por 2. Dou Enter e o Excel já faz o cálculo automaticamente. Reparem que a barra de fórmula me mostra a fórmula utilizada. Para eu calcular todo o salário, a divisão do salário dos outros funcionários, basta eu clicar aqui no finalzinho da célula, um quadradinho, eu clico e arrasto até o final dos salários. Então, ele utilizou essa mesma fórmula para todos os salários seguintes, sendo que ele utilizou a célula correspondente daquele salário, ou seja, a célula do salário bruto aqui é E7. Então, a fórmula que ele utilizou é E7. Então, ele já faz, utilizando esse recurso, ele já faz o cálculo das fórmulas seguintes. Quando a fórmula é igual, você pode utilizar esse recurso. Vamos ver multiplicação agora. Então, nós utilizando aqui, nós temos outra tabela e utilizando a multiplicação. Então, nós vamos utilizar o igual para a fórmula, selecionamos a célula que vamos multiplicar, colocamos o sinal de multiplicação e multiplicamos por 2. E aí dá Enter e o resultado automaticamente aparece. Clicando e arrastando até o final, ele vai fazer o mesmo cálculo e utilizar a mesma fórmula para todos os outros salários. Vamos ver agora a função soma. Então, eu já tenho aqui uma tabela maior, onde eu tenho aqui porcentagem. Então, mas eu já aprendi multiplicação e divisão, já dá para fazer esse cálculo. Eu tenho o salário bruto, tenho a comissão, desempenho, total ganho e total gasto. Então, eu quero saber no final aqui qual é o total de salário desses funcionários. Então, vamos lá. Eu vou calcular a comissão de 10% em cima do salário bruto. Então, eu coloco igual, seleciono a célula salário bruto, multiplico por 10%. Então, eu coloco o sinal de multiplicação, abro um parênteses, porque ele vai fazer outro cálculo aqui. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. E fecha esse parênteses. Então, Excel faz o cálculo primeiro dentro do parêntese, para depois fazer o cálculo aqui fora nessa outra operação. Dou Enter e ele faz automaticamente esse cálculo. Então, vamos para a próxima etapa, que é o desempenho. Eu vou fazer o mesmo cálculo. Vou colocar o sinal de igual, vou pegar a célula C6, multiplicar por 20%. Coloco o parênteses, coloco 20 dividido por 100 e dou Enter. Então, calculei a comissão e o desempenho. Total de ganho. Então, vai ser igual, ele vai somar a comissão mais o desempenho, que é o total que ele ganhou. Então, como que eu posso fazer isso? Vou colocar soma, vou abrir o parêntese e vou colocar as células correspondentes dessa soma. Clico na primeira célula,
e arrasto a segunda célula, fecho o parêntese. Então, como que ficou? Igual a soma D6 até E6. O que isso significa? Eu poderia estar utilizando, em vez de 2 pontos aqui, porque eu arrastei, eu coloco o sinal de mais. Então, se eu fizer isso, ó, D6 mais E6, que é a soma, dá Enter e vai fazer o cálculo. Se eu colocasse aqui os 2 pontos, faria a mesma função, daria o mesmo resultado, vou dar o igual, vou dar Enter. Então, o valor 360. Então, o que é essa função aqui de 2 pontos? Se eu tivesse aqui mais valores, para eu não ter que ficar colocando D6 mais D7 mais F7, somando os valores, eu coloco D6, 2 pontos, até a última célula que vai ser somada, E6. Então, isso significa que esse 2 pontos é até. Então, ele vai somar até chegar à última célula somada. Dá Enter, ele dá o resultado. O total, então, vai ser igual a soma do salário bruto mais, aí eu coloco o sinal de mais, o total ganho. Fechando parêntese, dá o valor correspondente. Então, vou fazer o cálculo para todos os outros funcionários. É o mesmo cálculo, utilizando células diferentes, mas eu tenho aqui a fórmula já pronta. O que eu faço? Utilizo aquele recurso, né, de clicar e arrastar até a última célula. E ele já faz o cálculo mudando as células, né, colocando a célula correspondente. E faço isso para todas as outras colunas. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até a próxima aula, pessoal.